Provocações, 14 anos no ar, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Agora, o ano 15. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações, provocações. Então, os gregos têm que entrar aqui e ler isso. Eu não aguento. Provocações, provocações. Está aqui hoje um nome bastante conhecido entre os escritores, não só porque ele é um deles, como também porque ele virou editor, aquele que publica os livros dos escritores. Nosso convidado foi também jornalista. Foi, porque não exerce mais a profissão. Ele introduziu no Brasil a figura do âncora nos telejornais, antes conhecida apenas nas TVs do primeiro mundo. Ele vai falar também sobre isso e sobre sua vida eleitoral de marqueteiro, em que não teria ganho um tostão sequer. Ele é um escritor, editor, jornalista, telejornalista, marqueteiro e sabe-se lá mais o que ele é. Ele vai nos dizer o que é, como é, ele vai falar o que ele quiser, porque ele tem certeza de que pode aqui nessa liberdade falar o que ele quiser. Ele é Luiz Fernando Imediato. Luiz Fernando Imediato. Quem te levou do interior de Minas Gerais até as palavras seguintes: a escola, os amigos ou o imponderável? Quem me levou, eu morava, na minha infância, na minha adolescência, eu morava no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. É um lugar terrível, é um lugar isolado, muito pobre, que chamam de Vale da Morte. Eu morava no Vale do Jequitinhonha, ali eu estudei na escola pública. Meus primeiros livros eu vi porque meu pai, que só tinha o curso primário, a educação fundamental, gostava muito de ler e era um aventureiro. E o meu pai que me tirou dali, quando em 63, depois de andar muito pelo estado inteiro, era um aventureiro, ele levou a família para Brasília, onde ele achava que ia ficar rico. Vendeu a casa, comprou um caminhão, achou que ia ficar milionário em Brasília. Foi preso no golpe militar e aí começou tudo, começou a nossa história. Aí saí para o Brasil e o mundo. Diga para nós o seguinte: a literatura cura os seus males da alma? Essa é uma pergunta difícil de responder porque ela mexe no fundo da alma. Eu era muito tímido, eu era gago, eu gaguejo ainda, mas aqui eu faço um esforço danado e não gaguejo. Olha que coisa interessante. Eu gaguejava, não conseguia me relacionar com as pessoas, e a literatura no início foi isso, Abujamra, foi uma maneira de eu domesticar aqueles fantasmas que dormiam e ainda dormem dentro de mim. Quais são os seus males da alma? Isso eu não vou responder nem sob tortura. Tudo bem. Se você não sabe responder, é porque você não é um imediato. Não, é que males da alma são males muito secretos. A vida é sua, estrague-a como quiser. Veja o que Carlos Drummond de Andrade escreveu sobre um livro de imediato. É dos que deixam marcas na gente. Drummond. O que de seu ele leu? Drummond, ele falou isso de um livro, na verdade era um livro que tinha sido inicialmente uma reportagem, foi a reportagem com que eu ganhei o Prêmio ESSO de jornalismo no jornal Estado de São Paulo, há 32 anos. Se chama Geração Abandonada. Era uma história sobre jovens urbanos de São Paulo e do Brasil nos anos 80. Um livro ingênuo hoje, uma reportagem até ingênua, se você comparar como era aquela juventude naquela época com a juventude que é hoje. Mas o Drummond, eu me dava muito bem
com ele. Ele também era muito tímido, muito recatado, mas várias vezes nos encontramos, eu tenho várias cartinhas, bilhetes dele, e foi uma honra para mim ele falar isso desse livro. Você escreveu muito durante a ditadura. Por que você parou de escrever depois? Eu escrevi muito durante a ditadura, porque durante a ditadura, enquanto amigos meus tinham ido para a luta armada, tentando ingenuamente derrubar os militares pelas armas, eu continuei, eu fiquei na mesma luta, mas usando a palavra. Eu também não tinha muita noção do perigo. Imagina, Bujanra, que em 1973, um pouco antes de assassinarem Vladimir Herzog, que trabalhou aqui na TV Cultura, eu escrevi um conto que se chamava de Como Estrangular um General. Então, a literatura naquela época, para quem não tinha noção do perigo ou tinha coragem, era uma maneira de resistir, de lutar pela democracia, pelo Estado de Direito, de lutar contra a tortura, contra a censura. Assim era a literatura que fazíamos naquela época. Com a democratização, muitas pessoas, jornalistas e escritores que escreviam naquela época esse tipo de texto, pararam de escrever ou enveredaram por outros caminhos, como foi meu caso, que deixei a literatura, imagino que temporariamente, e fui ser jornalista. Vejamos algumas coisas ditas sobre você jovem. Roldão Rosa, da Tribuna de Santos, dizia que teu texto tinha um sentido esquerdizante que não pegava bem. Isso era uma crítica ou um elogio? Depende do ponto de vista, porque naquela época em que eu era um jovem escritor promissor e que escrevia coisas supostamente corajosas, o Partido Comunista investiu muito em mim. Porque, será que eu era de esquerda? Eu lutava por justiça social. Isso é ser de esquerda? Se isso é ser de esquerda, eu era e sou de esquerda. Você tem falado coisas realmente que deixou a nós todos muito entusiasmados com você. Por isso nós te trazemos aqui, para que você possa dizer tudo o que você pensa, tudo o que você quer, tudo o que você luta, só para que você supere os seus males da alma. O jornal Luta Democrática dizia que teu texto atingia o leitor com a força de um soco de Muhammad Ali. Não era exagero isso? Eu acho que não era exagero, não, porque realmente que humildade maravilhosa. Não, mas não é pela qualidade, é pelo estilo, porque realmente eu era muito insolente, era muito agressivo. Eu tinha uns textos, não tenho, porque aí estão publicados, não é que era um soco, era um... Eu cuspia, eu agredia, eu insultava tudo aquilo que eu considerava errado, defeituoso, monstruoso. Então, eram golpes mesmo, e não tinha a menor autocensura. Era sexo, era erotismo, palavrão, era o texto que eu escrevia dos 20 aos 30 anos, era realmente isso, às vezes era chocante. Um crítico da Isto É escreveu que você era uma espécie de Shirley Temple da literatura brasileira, pois corria o risco de se jogar no poço da autodestruição literária. Era mesmo um crítico ou um profeta? Foi o Flávio Moreira da Costa, que está vivo aí, é escritor também. O Flávio Moreira da Costa escreveu uma crítica sobre um livro meu, cujo título era Rebelião dos Mortos. E o título da crítica dele era Esses mortos jamais se rebelarão. Eu achei muito curioso e eu sempre me diverti com as críticas negativas. Ele dizia que eu era espécie de Shirley Temple da literatura brasileira, porque eu era muito jovem e já tinha publicado 3 livros. E ele dizia que, à custa do elogio fácil,
aquele rapazinho que era eu, aquele gêniozinho, aquele enfant terrible, aquele escritor precoce, era o Shirley Temple, aquela menina prodígio do cinema de Hollywood dos anos 30, 40. Eu só achei curioso, engraçado, não sei se foi profeta. É melhor achar que é profeta em vez de crítico, né? É verdade. Como jornalista, você escreveu para os finados Jornal do Brasil e Jornal da Tarde. Foi com o mesmo sentido esquerdizante? Quando eu escrevia no Jornal do Brasil, o jornal estava sob censura. Então eu fazia reportagens, muitas delas não podiam ser publicadas. Já no Jornal dos Mesquita, eu tive, durante 10 anos, por incrível que pareça, uma liberdade absoluta. Escrevi sobre o que eu quis, viajei pelo mundo, fiz reportagens na América Central na época da guerrilha, Nicarágua, El Salvador, e o jornal sempre publicou aquilo que escrevi, ganhei prêmios com essas reportagens. Eu escrevia sobre a verdade. Uma vez eu perguntei para o meu chefe no Estadão o seguinte: o senhor Júlio Mesquita está gostando do que eu estou escrevendo? E ele respondeu: está detestando, mas publicava. Jornal da Tarde, final dos anos 70. Você escreveu que o editor Scipione de Piero Neto era um gangster do livro didático. Como ele reagiu? Sabe que eu nem me lembro disso, agora que eu vou tentar me lembrar. Eu estava fazendo uma matéria sobre livros didáticos e eram livros didáticos de má qualidade. Eu não me lembro como ele reagiu, mas o fato é que, agora que eu estou me lembrando disso, vocês estão tirando a coisa lá do passado distante, isso faz mais de 40 anos. Foi baseada em quais fatos a sua acusação? Havia uma máfia do livro didático. Os livros de má qualidade e à custa de corrupção, de propinas, se conseguia aprovar esses livros no Ministério da Educação e Cultura e eles iam para as escolas. Na verdade, era isso. 1988. Quem foi que pôs Bori Cassoi de âncora do telejornal? Foi você ou Silvio Santos? Não foi o Silvio, fui eu. Na verdade, foi o próprio Boris, porque a história é muito curiosa. O Silvio Santos, que detestava jornalistas, se apaixonou por mim e pelo Marcos Wilson. Os dois, eu e o Marcos, trabalhávamos no Estadão, e ele gostou da gente porque nós fizemos com ele uma entrevista em que só escrevemos em 2 páginas de jornal aquilo que ele realmente havia dito com toda a fidelidade. Enfim, no final das contas, nós fomos trabalhar lá e assinamos um contrato com ele em que ele entregava o departamento de jornalismo para nós dois, para mim e para o Marcos, e se comprometia a não dar nenhum palpite e a não fazer nenhuma intervenção sob pena de pagar uma multa milionária. Então, nós fizemos o que quisemos e resolvemos criar a figura do âncora, porque naquela época os apresentadores de telejornais no Brasil eram locutores, eram apresentadores, não eram jornalistas. Ninguém acreditava nisso no Brasil, mas nós acreditamos. E o Boris foi para lá pelo seguinte: nós convidamos, nem vou citar aqui os nomes, mas nós convidamos para ancorar os jornais do SBT, naquela época, os principais jornalistas brasileiros. Nenhum aceitou. E um dia nós estávamos vendo uma gravação do Boris num programa institucional e olhamos: olha, ele tem cara de âncora. Ele não é jovem, não é bonito, tem uma boa voz e é jornalista. E ele trabalhava na Folha naquela época. Nós o convidamos, ele não acreditou que estava sendo convidado para ser âncora de televisão e ele falou: feio assim? Eu falei: feio assim? Não é tão feio, ele não era tão feio. E o fato é que ele aceitou e aí mudamos a história da apresentação de notícias na TV brasileira.
Você abandonou o jornalismo 4 anos depois. Por que não deu certo? Não, na verdade tinha dado muito certo, foi o contrário. Na época, eu tinha saído do Estadão, eu era o segundo homem no Estadão naquela época, né? Então eu tinha chegado no topo da carreira. Já tinha ganhado o Prêmio ESSO, o Prêmio Rei de Espanha, já tinha sido repórter especial, correspondente de guerra, editor, fui o criador do Caderno 2, fui o primeiro editor do Caderno 2 do Estadão, fui para o SBT junto com o Marcos Wilson, não foi sozinho, com uma equipe, fizemos lá, introduzimos no Brasil a figura do âncora. Aí, em 1990, eu achei que aquilo estava esgotado e eu pedi uma licença para trabalhar numa campanha eleitoral como marqueteiro. E aí gostei daquilo e decidi, eu não quero mais ser jornalista. Eu não queria me aposentar como jornalista, não queria ser jornalista até o fim da vida. E quer saber de uma coisa que eu nunca revelei? Eu não gostava de ser jornalista, eu sempre detestei ser jornalista, eu queria ser escritor. O jornalismo matou o escritor. Aí eu fui ser marqueteiro, depois fui ser editor e agora que eu estou... O povo lá em casa morre com 100 anos, com 104, os mais jovens morrem com 90, eu tenho 62, então eu imagino que eu tenho ainda uns 30 anos, talvez, para voltar a ser escritor. Mudou a literatura brasileira com isso? Não, não acredito que mudamos a literatura brasileira, não. Eu acho até, Bujan, que a literatura brasileira anda numa crise medonha. Nos anos 40, 50 e 60, tivemos aquelas gerações de grandes autores, Jorge Amado, Guimarães Rosa, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge Amado. E quem que nós temos hoje? Aí você cita Milton Atum, João Baldo Ribeiro, que morreu, Inácio Loyola e Rubem Fonseca. O que temos hoje são jovens escritores brasileiros, homens e mulheres, rapazes e moças, imitando Rubem Fonseca na literatura policial, fazendo livros de mistério. Não tem, a literatura brasileira está em crise. Eu, editor, todo dia sonho que me caia na mão um grande livro de um jovem autor brasileiro desconhecido. E nunca aparece. Me diga uma coisa, Luiz Fernando Imediato. Um editor é mais literatura ou é mercado? Veja bem, nós temos que publicar livros de qualidade, porque isso é que dá sentido a um editor, que é editor, compromissado com ideias, com um projeto de vida, com um projeto de cultura, com um projeto de nação, com um projeto de linguagem. Mas você tem que publicar também livros que vendem. Os livros que vendem te dão dinheiro para publicar aqueles que têm grande qualidade e nem sempre vendem. Então você tem que ter o justo equilíbrio de fazer isso. Marqueteiro numa campanha eleitoral em que trabalhou pouco e não ganhou nada. Isso é uma ironia. Em qual país foi isso? Não, foi no Brasil mesmo. Mas não é verdade que não ganhe nada. Aí é uma ironia, estão fazendo uma ironia. Pelo contrário, ficou vermelho, está com vergonha? É que eu não me orgulho desse trabalho. É um trabalho que eu fiz e que eu não gosto nem muito de falar nele. Aliás, eu não faço mais. Eu fiz campanhas nos anos 90 em que se ganhava muito dinheiro para eleger pessoas sem grande importância. Luiz Fernando Imediato, você já sabe o que vai fazer quando abandonar também a vida de editor? Mas eu nunca vou abandonar a vida de editor. Na verdade, quem toca a nossa editora hoje, a geração editorial, é a minha filha, Fernanda Imediato, que começou a trabalhar lá aos 14 anos de idade. Ela tem 32, então ela trabalha lá há 18 anos, não é? 18? 18 anos. Eu nunca vou deixar, eu fico assim um pouco distante às vezes. E às vezes eu acho que a Fernanda gostaria que eu ficasse mais distante ainda, porque em algum momento eu devo atrapalhar o trabalho dela. Me diga uma coisa, você
é desses esquerdas religiosos? Você é religioso? Não, eu sou agnóstico. Eu acho, Abu Janra, que a vida é uma dádiva, mas é também uma dúvida. É um verso do poeta Adão Ventura, de Minas Gerais. Adão Ventura já morreu. A vida é dádiva, a vida é dúvida. E essa coisa de religião é o seguinte: de algum lugar veio a vida, mas de onde ela veio não sabemos, e para onde vamos também não sabemos. Então, religião não. Você mente? Eu, às vezes, minto para mim mesmo. É uma maneira de ter um certo equilíbrio. Para as pessoas, eu não minto, nunca. E como é que você gostaria de morrer? Eu acabei de sair, pela primeira vez na vida eu adoeci. Peguei uma pneumonia terrível, com choque séptico, e eu não sabia que estava morrendo, e na verdade eu estava morrendo. Então eu fui para a UTI, me colocaram aquilo aqui, Horror. me enfiaram por tudo quanto é buraco, sonda, o diabo a quatro. Mas aí é que você percebe o quanto é frágil a vida. E eu vou cuidar tanto da minha saúde para não voltar a acontecer isso e tentar morrer como meu pai, sentado, cochilando. Não vai acontecer de novo isso na sua família, não. Então, para terminar a nossa entrevista, onde você falou coisas maravilhosas, que as pessoas podem achar maravilhosa ou não, diga o seguinte: o que é a vida? A vida, está lá no Eclesiastes. Eu não sou religioso, não tenho religião nenhuma, sou agnóstico. Mas está lá que não há nada de novo debaixo do sol. E tudo é vaidade, nada mais que vaidade. O que é a vida? A vida é isso, levar a vida numa boa, amando as pessoas, trabalhando por justiça, sem raiva e sem ressentimento, porém combatendo com dureza os seus adversários. O que é a vida? É isso que eu respondi. Tá a bom. vida Então, é dá aqui um dúvida abraço. e dádiva. Dá um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Olha, fotografa. O tédio. O tédio sempre me aborda num domingo à tarde, numa festa de Réveillon, ou no show do Sesc Pompeia. Ele parece pacífico, de bons modos, mas age impulsivamente. O tédio nada paralisa. O tédio não deixa que paralisem a ele, não. Com ele, tudo se movimenta. Por ele, existem as camas redondas, o Kama Sutra, o psicanalista e o Guaraná conformicida. Vem uma vontade desenfreada de viver aventuras inéditas, passeios gelados no Ártico, escalar Everestes, noitadas opiáceas em Pequim, festas de drag queens. Não. Nunca leve o tédio a sério, nunca. Mas vale o lembrete de Nelson Rodrigues. Só o imbecil não tem tédio. Get